Muito bem, na nossa primeira leitura a gente continua ainda no segundo livro de Reis e agora, você vai se lembrar, Israel, o reino do norte, já tinha caído para a Síria e caiu definitivamente. Sobrou o reino do sul, Judá. A Assíria, agora sob Nabucodonosor e já sob a forma da Babilônia, domina Jerusalém e leva Jerusalém inteira para o cativeiro. Essa é a passagem de hoje. Essa passagem naturalmente tem uma conotação histórica, de um momento dramático da história do povo de Israel, quando eles então vão para o cativeiro, são feitos escravos novamente. Mas isso aqui tem um sentido espiritual para a gente, tá, pessoal? Isso aqui é diferente do que aconteceu na escravidão do Egito, para um povo que ainda não tinha lei, que ainda não tinha manifestação de Deus. O cativeiro da Babilônia era um povo com Deus. O que isso significa? Como interpretar isso? Que tipo de sinal isso tem para a gente hoje? Coisas todas para serem pensadas, tá, pessoal? Nosso salmo é o 78, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Agora já um contexto de libertação, associado à primeira leitura, naturalmente. E o Evangelho, o capítulo 7, versículos 21 a 29 de Mateus, é o final do Sermão da Montanha, em primeiro lugar. Não pense, pessoal, que a gente leu o Sermão da Montanha inteiro, ficaram faltando vários trechozinhos que foram entrecortados aí nos Evangelhos. Mas aqui, nessa configuração, a gente chega na parte final e Jesus fala de alguém que era capaz de profetizar, fazer milagres, expulsar demônios. E ainda assim, diante de Deus, Deus vira e fala: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E depois Jesus fala da passagem clássica, aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. Olha, pessoal, pode parecer repetitivo, mas o que a gente tem que ter claro é que a Bíblia inteira, do primeiro versículo até o último versículo, tratam de um assunto único. E esse assunto único é o modo como as pessoas podem se tornar filhos de Deus por meio da conversão, e a partir daí são capazes de receber o Espírito Santo, e a partir daí são capazes de se transformar. E se transformar, querendo dizer, se tornarem cada vez mais parecidas com Jesus. Para que isso aconteça, algumas coisas têm que ficar bem claras para a gente. Pouco adianta a gente, inclusive, ser dotado de dons, e aqui tem uma clara menção, pessoas que são capazes de profetizar, pessoas que são capazes de expulsar demônios, pessoas que são capazes de fazer milagres, para Jesus vir e dizer: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Isso, pessoal, tem que ser interpretado da seguinte forma: não quer dizer que essas pessoas vão para o inferno, quer dizer que essas pessoas não são convertidas, mas quer dizer que essas pessoas, ainda que convertidas, não completaram, não seguiram o ritmo que deveria ser o ritmo certo da transformação. O que Jesus espera da gente, o que Deus espera da gente, é que a gente se transforme. Se a gente não se transformar, se a gente continuar sendo o homem carnal que sempre foi, ainda que dotado de dons, ainda que dotado de sinais, esse é o nosso destino. Nós jamais veremos Deus face a face, a ponto de Jesus falar: não vos conheço. Estaremos diante de um Deus, mas longe do Deus. É a diferença entre entrar no reino, mas estar longe de Deus. Não é à toa que as bem-aventuranças têm uma sequência, e você só vê Deus na sexta bem-aventurança, e você só é verdadeiramente filho de Deus na sétima bem-aventurança. Na parte final do Evangelho, Jesus ainda fala do homem que constrói a casa sobre a rocha, do homem que constrói a casa sobre a areia. Olha,
para que não tenha dúvida. Virão as enchentes, virão os ventos, virá a chuva. Aí você vai saber se a sua casa está construída sobre a rocha ou se a sua casa está construída sobre a areia. E mais, essa chuva, essa enchente, esses ventos, muitas vezes são verdadeiras provações dadas por Deus para que a gente de fato possa perceber o quão conformados nós estamos com a nossa casinha na areia, para que ela caia e caia mesmo, para que então a gente possa reconstruí-la sobre a rocha. Muito pior do que você construir simplesmente a sua casa na areia, é você construir a sua casa na areia pensando que está construindo sobre a rocha. Para que você se dê conta desse erro, só mesmo vindo enchente, chuva e vento. É desejável que venha essa enchente, essa chuva e esse vento, se ela mostrar para a gente que a nossa casinha está construída na areia. E olha, pessoal, para encerrar, não fique olhando isso aqui como sendo uma mensagem para os outros. Isso aqui é uma mensagem para nós. A gente tem que estar preocupado, antes de se preocupar, com a transformação dos outros, com a nossa própria transformação. Parece esquisito, parece contraditório, mas o que a gente deveria estar ansioso, para quem realmente está preocupado em ter a sua casa sobre a rocha, o que a gente devia estar verdadeiramente ansioso é para que viesse mesmo chuva, enchente e vento, para que nós fôssemos testados. O que vale no fim do dia é a nossa casa estar verdadeiramente construída sobre a rocha. E olhe sempre para você. Tardemat ilan va even